Bom, gente, meu nome é Isadora, sou líder da equipe 1 e vim falar sobre a importância dos stories, né? Quando eu fiquei pensando, o que eu vou falar sobre os stories, né? Eu fiquei questionando pro senhor e ele me lembrou sobre os 5 passos para ser relevante nos stories, né? Pra gente fazer com encargo e não só, só vou gravar aqui, mostrar o que tá acontecendo, enfim. Então, primeiro, né? Qual que é o objetivo dos stories? É transmitir para os irmãos e para os visitantes, para aquelas pessoas que não conhecem, em formato resumido, de uma forma resumida, aquilo que nós estamos vivendo em tempo real. Então, se está tendo culto, está tendo um evento, a gente vai lá, compartilha, fala assim, olha o que nós estamos vivendo. Porque nossa igreja é uma, assim, das videiras aqui de Cuiabá, né, e de VG, nós somos a igreja que é mais ativa durante a semana. Né, que tem os cursos, tem o CTL, cursão, os cursos do Senac, tem os cultos, às vezes tem uma vigília aqui, igual teve ontem dos jovens. Então, assim, dá pra perceber que o nosso povo é um povo ativo, sabe? É um povo que é sedento pela palavra, pelo mover do Senhor, que sempre, a gente tá tendo tal coisa, bora, já anima. E para falar desses 5 passos, eu vou começar a falar sobre o criar, né? O criar stories. Mas para ser de uma forma mais dinâmica, eu vou falar para vocês os 5 passos, explicando pelas letras, né, do criar os stories. Começar pelo C do criar, a constância. O que você consegue fazer com excelência? Né? De uma forma assim resumida, se você for parar para pensar, você fica, como assim, Isadora? O que eu consigo fazer com excelência? Porque, às vezes, assim, no culto tem muita coisa acontecendo. Ou, às vezes, o pastor, ele muda tudo, porque qual que é o padrão, né? Começa aqui com a abertura, aí vai o louvor, a oferta, e a gente já tem aquele costume. Só que, às vezes, o pastor, ele muda tudo. Ou o ministrante da noite muda tudo. E a gente quer gravar tudo, né? Eu tenho que compartilhar o que a gente tá vivendo. E, muitas vezes, minha equipe tá de provas disso, eu queria gravar tudo e compartilhar e falar assim, isso que a gente tá vivendo, só que eu não conseguia editar a tempo. Então, assim, às vezes o culto da família já tinha finalizado e tava lá meia-noite editando o vídeo. Por quê? Foi tudo se atrasando. Porque eu queria gravar tudo, fazer tudo com excelência, mas eu não conseguia. Então, o C do criar, essa constância, é você gravar. Cara, você pode gravar um stories da oferta. Mas, grava com excelência. Se você não consegue fazer aquilo com a excelência, amém. Não grava. Porque a gente tem que servir o reino, igual a Gabi, a Maria falou. Faça com excelência. Porque não adianta a gente querer tirar 30 mil fotos e querer postar as 30 mil fotos, sendo que a gente não tá guardando a vida do irmão. A foto ficou torta. Então, muitas coisas que a gente grava de noite não sai com excelência. E a gente, eu tenho que postar alguma coisa e acaba postando. Se for pra fazer isso, não faz. Ou uma coisa que a gente faz muito, a gente vai lá, grava e já volta e já quer postar. Não, vai lá, grava tudo bonitinho, vai no cantinho, olha, esse aqui pegou muito o chão. Não, eu já gravei, já voltei. Não, vai lá, que estão visualizando os stories. Ou seja, como assim gerar conversa? Às vezes a gente só quer postar, só que, poxa, eu que tô do outro lado, eu quero comentar sobre aquilo. Gente, hoje nós temos enquete, nós temos aquela bolinha lá com um emoji, sabe? Porque, pensa, nosso povo gosta de falar, gosta de estar em tudo. E a gente precisa saber a opinião deles. A gente precisa dessa abertura para eles conversarem, para eles se posicionarem, para eles falarem o que eles gostam, o que eles não gostam. Se eles viram aquele prato do Senac e ficaram interessados para aprender a fazer. Então a gente tem que dar essa oportunidade. Então esse relacionamento a gente tem um relacionamento com a pessoa que está assistindo do outro lado. Entendeu? O I do criar, inovação. Não é a tecnologia, e sim você pegar tudo que todo mundo usa e fazer algo novo. Algo que o senhor vem falando muito nós não somos a videira das Américas. Nós não somos o Araés, a de VG. Nós não somos a videira Bueno. Nós somos a videira do Pedra 90.
Não tem como a gente, eles são referências, amém. Só que nós somos a videira do Pedra 90. A maioria das pessoas que vem aqui não sabem nem da existência da videira de Cuiabá, né? A videira das Américas. O povo que vem aqui, a gente sabe que é um povo dessa região, do Pedra 90. Não é o pessoal da videira das Américas. Então, essa inovação é o quê? Nós nos posicionarmos como videira do Pedra 90. Nós olharmos para o que nós estamos fazendo. Nós estamos querendo ser uma cópia deles ou nós estamos querendo ser aqueles que o Senhor levantou para falar com essa região? Porque, gente, nós temos que falar com o povo do Pedra 90, o povo do Osmar Cabral, o povo do Tijucal, o pessoal que está aqui, nessa região. Nós não temos que querer só, eu vou postar tal stories igual a videira das Américas postou. Sabe? Teve um tempo que tudo que eles postavam, a gente ia lá, copiava e postava. Tudo que eles faziam, a gente ia lá, copiava e fazia da mesma forma. Só que eu sei que o Senhor, Ele tem algo pra nós, do Pedra 90. Entendeu? Então nós temos que ter esse olhar para inovar. O ar do criar. A autenticidade. As pessoas preferem algo verdadeiro do que algo perfeito. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei assim, gente, como assim? Porque a gente fica na excelência, tudo perfeito. Então, como assim? Só que aí o Senhor, Ele foi ministrando. O Senhor foi meio que desmontando as peças na minha cabeça e montando de novo. Esse algo verdadeiro é o quê? O que nós realmente estamos vivendo aqui no Pedra 90. Sabe? Porque a gente pode querer, gente, fazer tudo perfeito. Só que o perfeito só é Deus, não tem como. E esse verdadeiro é o quê? Pô, tá tendo o curso do Senac, como realmente está sendo feito. Porque às vezes a gente só quer mostrar, sabe, a comida ali pronta. Pô, tá tendo o cursão ali, aí a gente só pega aquela frase de efeito e pronto. Mas tá, e o depois? O que a pessoa entendeu com aquela frase? Entendeu? Então a gente tem que ter esse olhar. Não ficar querendo só, eu só vou postar uma foto bonitinha, gravar uns stories aqui certinho, e enfim. E o R do criar, ser relevante. Se importe com a nossa comunidade, se transporte para os corações deles. Não faça aquilo que você gosta, faça aquilo que o seu povo precisa, sabe? E isso é muito sério. Às vezes a gente só quer colocar uma música que nós gostamos. A gente grava algo assim rapidão. Ficou bonito, vou postar. Gente, não é sobre isso. É sobre o que as pessoas nessa região precisam. Sabe, a mídia é sobre isso. A gente levar Jesus. O que o povo aqui está precisando é de Jesus. Então a gente precisa, a gente tem essa necessidade, a gente tem que ter essa urgência de levar o que eles precisam. Sabe? Então, às vezes, igual a Gabi falou, pegar uma palavra-chave vai impactar, sabe? A gente buscar isso de verdade. E, sabe, eu fui lendo e tinha uma coisa que me tocou muito. Porque nunca inovamos, porque fugimos do problema. Sabe? Às vezes a gente, tem que gravar um vídeo, um testemunho. Só que a gente não quer gravar porque, até eu chamar a pessoa, aí a pessoa vai ficar, eu não quero. Eu tenho vergonha. Não vou gravar. A gente foge, a pessoa fala assim, eu não quero. Aí a gente já fica, tudo bem, não precisa. Mas a gente tem que mostrar, olha, através do seu testemunho, vai impactar outra pessoa e ela vai vir viver isso. Olha, a gente precisa disso. Olha, a gente quer postar isso nos stories. Sabe, tem gente que tá vendo aqui, a gente tem que mostrar o que a gente tá vivendo. E agora eu vou falar algumas dicas, né, dos stories, depois disso. Primeiro, algo muito importante. Tragam um fone de ouvido. Não precisa ser Bluetooth. Tragam um fone de ouvido. Porque a gente precisa ficar escutando qual que é o louvor que a gente vai colocar, se a parte tá certa. E a gente fica bem assim, correndo para um lado e para o outro. Aí vem alguém falar com a gente não consegue ouvir. Sabe? Invista em um microfone, né?
o João ele sempre disponibiliza um cronograma, né, que é a chamada, que é quando a gente chama uma pessoa para fazer o convite. Depois tem a abertura, louvor, oferta, ministração e o encerramento, né? E o senhor, algo que o senhor fala comigo que eu passo para minha equipe, quando for falar sobre o convite, né, usa outras pessoas, que às vezes a gente já tem intimidade com uma e a gente sempre vai para ela, fala aí, faz o convite para mim. Não tem só aquela pessoa na igreja, faz algo diferente, vamos inovar, vamos colocar mais jovens para o culto de jovens, entendeu? Vamos chamar uma família, porque a pessoa tem que ver, putz, aqui tem uma família, entendeu? A gente tem que saber como gravar, porque muitas vezes a gente quer fazer algo super massa, uma transição, e às vezes é um louvor parado e a gente tá bem assim. Não é sobre isso. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? A gente tem que entender, a gente tem que ver aquilo que o Senhor está fazendo e saber como capturar aquilo para a gente compartilhar.